ponto, né? Um pontinho só, por enquanto. Vamos indo para o nosso último assunto, porque já já a gente tem que encerrar, infelizmente, porque está muito bom isso aqui, mas é um assunto legal também. Legal, acho que não é a palavra certa, é um assunto importante. O Corinthians legal porque apresentou é jurídico. Muito legal. O Corinthians apresentou à Justiça o plano para pagar os credores listados no Regime Centralizado de Execuções, o famoso RCE. E aí, como é que é o valor dessa dívida? Como que vai funcionar esse plano? Existe uma lista de quem que o Corinthians tem que pagar primeiro? Diga, Igor, por favor, explique tudo. A gente tem, acho que uns números na tela aí sobre esse valor consolidado, né? O pessoal vai poder acompanhar. É uma apresentação de um valor para o Corinthians conseguir equacionar 367 milhões de reais em dívidas que estão por aí, com credores diversos. E aí ele estabeleceu nessa apresentação, nessa sugestão à Justiça, essa dinâmica de pagamento aí que envolve 4% da receita recorrente, 5% quando houver venda de jogadores. Então, nesse prazo de pagamento ao longo de 10 anos, e aí a gente pontuou ali, né, que a lei da SAF estabelece, se fosse SAF, o Corinthians nesse caso, né, houvesse 20% de repasse direto para o RCE, para que houvesse uma aceleração no pagamento das dívidas, e se fosse no ato trabalhista, pelo menos no exemplo que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, 15% para fazer o repasse. Então, olhando assim, na comparação com os exemplos balizados que a gente tem de funcionamento da RCE, o Corinthians está propondo à Justiça um pagamento de uma dívida de uma forma mais abrandada do que se fosse usar esses outros dispositivos que a gente citou. Então, é como se o Corinthians quisesse tomar uma pancadinha menor ao longo do tempo, né, para colocar esses credores na fila, e o risco aí nesse RCE, por que um RCE e não uma recuperação judicial? É que o RCE é um modelo mais brando também no sentido da consequência do não pagamento. Se o Corinthians eventualmente conseguir aprovar esse regime centralizado de execuções e parar de pagar, voltam as execuções, mas ele não precisa decretar falência, que seria o caso da hipótese da recuperação judicial, que é um efeito mais drástico, vamos dizer assim, e alguns clubes, mesmo que não se tornam do SAF, já tomaram. Enfim, a gente teve exemplos anteriores aí do Figueirense e tal, todo mundo partindo para essa solução da recuperação judicial, e o Corinthians então faz essa proposta para tentar desafogar o cotidiano. Por que faz essa proposta? Porque tem muita gente batendo na porta, a dívida aqui que você tem comigo e tal, isso pode ter tanta gente nessa fila na porta do clube que isso inviabiliza o cotidiano do clube, aí o time não vai ter, por exemplo, numa hipótese aqui, não tem o dinheiro para pagar uma conta de luz, porque o dinheiro pode estar travado numa execução judicial que é devida, né? O credor tem o direito de ir lá cobrar e tal, e o problema é que o clube não conseguiu se organizar o suficiente para ter um fluxo de pagamento de dívida devido de acordo com o dinheiro que ele entra em caixa. Então, medidas extremas aí, o RCE é uma saída, e é por isso que o Corinthians contratou recentemente Álvares Marçal, o Fred Luz foi para lá para reorganizar um pouco a dívida, e isso é um resultado um pouco desse trabalho também, de tentar desafogar o cotidiano do clube. Aí fica a questão, né? Continuar pagando gente cara, contratando jogador caro, enfim, aí é aquela dinâmica do futebol brasileiro que a gente infelizmente se acostumou a ver, ao mesmo tempo que o clube se coloca como não ter saúde financeira para pagar sua dívida que já existente e propõe uma solução como essa, mas ao mesmo tempo faz movimentos que a gente olha e fica assim meio desconfiado, será que tem condições de fazer isso ou não? Enfim, é o cenário que o Corinthians apresentou para a Justiça. Eu tenho uma dúvida, porque na verdade é um plano, assim, de leiga, olhando isso, me parece um plano para acalmar os credores, né? Porque, vamos combinar, assim, a receita que está chegando, ele vai pegar 4% disso para pagar os credores, 5% dos jogadores serão vendidos, e em 10 anos é só para evitar que os credores entrem na justiça e ele fique sem dinheiro para continuar gastando o que está gastando. Fala aí, Rodrigo. Os credores já estão na justiça, né? Inclusive um deles, que é o empresário André Cury, até acusa o Corinthians de tentar fraudar o processo, porque botava dinheiro na conta da Caixa e depois, quando voltava, então ele fraudava as execuções, né? Que já tem execuções. O Corinthians entrou com esse processo porque já tem um monte de execução e isso permite suspender a execução e ele ficar nesses percentuais. Qual é a questão aí? Só foi permitido fazer esses RCEs, regimes centralizados de execuções, por meio da lei da SAF, o que não é SAF.
eu fui ouvir dois advogados. Outros clubes que não são SAF já usam isso. O Fluminense é um deles, por exemplo. Eu fui ouvir dois advogados que são especialistas na lei da SAF, falaram comigo aqui, não quiseram dar os nomes, mas para explicar a situação, eu perguntei, é legal você oferecer só 4% da sua receita, visto que a lei da SAF prevê 20%? E aí os dois tiveram interpretações parecidas numa coisa e diferentes em outra. No quê? Os dois entendem que não deveria ter clube que não fosse SAF usando essa lei. É o entendimento deles. E tem uma possível mudança lá na lei, que está em discussão no Congresso, para você só permitir para a SAF. Mas hoje é permitido. Outros clubes, o Fluminense está usando, o Vasco usou antes de virar SAF, então tem sido utilizado. Aí eu perguntei, mas é legal você oferecer só 4%? Aí um virou e falou assim, olha, o Corinthians não é SAF, então ele não se encaixa no reparto de SAF. Como tem uma brecha ali da lei, ele pode oferecer o percentual que ele quiser. Se o juiz aceitar, beleza. Outros clubes já aconteceu a mesma coisa. O outro advogado teve um entendimento diferente. Falou assim, não, a lei fala em 20%. Se ele está utilizando o mecanismo de SAF, mesmo sem ser SAF, ele tinha que dar 20%. Fato é, se você olhar isso, e o ato trabalhista que foi usado pelos clubes do Rio, quando eles tinham zilhões de dívidas trabalhistas que estavam acabando com os clubes, era 15%. É um percentual bem baixo para você oferecer para os credores, né? É você dizer e falar assim, não, você fica aqui com 4%, que aí não afeta nada as minhas finanças, eu continuo a minha vida normal, e você recebe a perder de vista. Não é a sinalização de quem toma como prioridade o pagamento de dívida. É uma sinalização de quem toma como prioridade continuar operando e deixar os credores ali recebendo o prazo de 10 anos é o prazo que está previsto na lei mesmo, mas assim, é um percentual pequeno se a gente comparar com os outros. Mas a dúvida sobre a legalidade dele vai depender do juiz. Se o juiz disser, tudo bem, põe aí 4% mesmo, os credores vão ter dificuldade de conseguir receber por fora disso. Detalhe, Quando Rodrigo, que deve ser aprovado? Quanto tempo demora? É decisão judicial, né? Não tem prazo, não assim, tem mas como a prever. resposta não deve demorar muito, não, porque ele não, quando o Corinthians pediu a entrada da RCE, o juiz deu com alguma celeridade, não foi uma coisa que demorou muito. Então, acredito que deve ter uma resposta. O nosso colega Diego, né? Nossa, eu sempre erro o nome dele. Ele que publicou essa semana, né, as condições ali do processo e tal, e também publicou esses questionamentos que estão sendo feitos por empresários de futebol que entendem que tinha que ser pago fora do RCE que eles querem receber. Por isso que o Corinthians, as pessoas falam assim, mas está falando disso, o clube e tal. Por isso que o Corinthians está nesse enrosco todo, que não consegue contratar ninguém no início de temporada. Porque chegou o muro, digamos assim, ele veio pedalando na sua bicicleta desde o ano passado e tal, aí de repente chegou um muro, que alguém apresentou e falou assim, tem essas contas que é para pagar aqui, aí de repente está tendo que bloquear tudo de negociação para tentar começar a resolver esse problema. Só um detalhe, Domi, Rodrigo, dessa oferta ali, do percentual, em relação à receita recorrente, tá? Receita recorrente são as receitas, como o nome já diz, que são aquelas que já entram com maior certeza dentro do clube de futebol. Elas com bolo maior, 4% da receita recorrente seria no número absoluto maior do que 5% da receita de venda de jogadores. É tudo que não é venda de jogador. Receita recorrente é tudo que não é venda de jogador. E aí tem a venda de jogador. O Corinthians tem uma receita lá de R$1 bilhão mais ou menos por ano. Provavelmente eu não tenho o número aqui de cabeça certinho, mas deve ser 850, 900 milhões deve ser recorrente e a venda de jogador deve ser 100, 150, às vezes 200, dependendo do ano bom ali de venda. Mas é por aí. Mas a expectativa é que isso continue sendo um problema, então, né? Porque apresentou uma proposta que talvez passe na justiça, mas que não vai solucionar o problema da dívida do Corinthians. Até porque prazo de 10 anos, cada gestão muda uma coisa, vai poder fazer o que quer. Uma loucura, né? Achei que era uma boa notícia para o Corinthians, mas agora estou na dúvida, Rodrigo. Não, eu acho que é uma boa notícia fazer o RCE. Agora, o RCE, em geral, você dá uma demonstração para o credor de que você quer pagar. O Corinthians está dando uma demonstração de que ele quer pagar bem pouco, né? Ele quer destinar um valor bem pequeno ali para o credor. Essa que é a questão, né? Não é que outros clubes também não tenham percentuais pequenos, mas assim, você destina 4%. Se você ganha, sei lá, 1 bilhão, você está destinando 40 milhões por ano para pagar uma dívida
que é de, 400, quase 400, né? E tem outras dívidas fora disso. Estádio, a dívida tributária do Corinthians é de 800 milhões de reais. Ele vai começar a pagar, porque todo ano sobe. A gente fala assim, da dívida tributária do Corinthians sobe 100 milhões por ano, quase. É sempre... O custo da dívida é muito alto, né? 100 milhões? Não pagam imposto. Gente, já temos que encerrar, infelizmente. Valeu demais, muito obrigado. Só vou ler um superchat aqui do G Podcast. Valeu, hein? Ele disse que o Corinthians se deu bem nessa, saiu da Libra para ganhar mais, foi para a LFU, vai ganhar mais e ainda vai passar na Globo. Dá pra gente dizer que se deu bem, né, Rodrigo? Ele saiu e eu acho que tem inclusive o mínimo garantido. A gente vai ter que esperar o resultado final, mas eu acho que fez um acordo bom para o Corinthians. Pode ser que na Libra tivesse ganhando mais ou menos a mesma coisa, porque ele tinha vários. A gente só vai saber, na verdade, quando sair o balancinho lá e sair, receitas de cada um em 2025. Boa, aí vocês me chamam de novo, hein, gente? Obrigado demais, eu tô amando fazer o Finanças, tô aqui à disposição e tô também na live de daqui a pouquinho, depois do clássico, em fim de papo, assim que acabar o jogo. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Igor. Até mais. Valeu.